A ditadura militar e o Estado Novo herdaram naturalmente o património colonial da monarquia e da república liberais. Ressuscitaram a retórica do império com laivos de providencialismo divino. Relegitimaram-no como sendo incumbência transcendente do homem branco lusitano a decolonizar e evangelizar as raças inferiores. Reforçaram os seus traços autocráticos e centralistas. Acentuaram a discriminação racial com o estatuto do indígena. Estenderam a imposição do trabalho forçado e o esbulho das terras. Liquidaram os derradeiros focos de resistência nativista. Para os povos de África, pouco mudava, a não ser para pior. Senhor Presidente da República e Senhor Ministro da Marinha, oficiais e soldado, faz hoje 10 anos, nesta mesma cidade, às ordens de Gomes da Costa, exército português desencadeara um movimento triunfante sem luta, glorioso sem sangue, porque na verdade a voz de comando foi apenas a expressão militar de uma ordem irresistível da nação. E começou a nova era. Entre janeiro e julho de 1930, já Salazar é um influente ministro das Finanças do governo da então carismada ditadura nacional. Ele é nomeado interinamente ministro das Colónias. As colónias sofrem na altura os graves efeitos da Grande Depressão de 1929, que especialmente em Angola se tinham vindo juntar aos efeitos da crise dos anos 20. Salazar, em 8 de julho, faz publicar um decreto ditatorial, como Ministro das Colónias, que se vai chamar o Ato Colonial. É o diploma legislativo fundador da nova política colonial do Estado Novo. O diploma recebe dignidade constitucional futura, através, aliás, de um texto especial que se publica, no sentido em que vai ser integrado na futura Constituição de 1933, o título que respeita às colónias, e vai constituir-se como a lei base do futuro império que ele próprio cria no seu articulado.
O ato colonial consolidava e aprofundava a nova orientação da política colonial estabelecida pelo governo da ditadura militar a partir de outubro de 1926, com o novo ministro das Colónias, João Belo. Do ponto de vista político, acabava-se com as veleidades descentralizadoras da administração colonial republicana e consagrava-se um estrito centralismo político e administrativo das decisões respeitantes às colónias no Ministro das Colónias e no Governo de Lisboa. Aliás, o Ministro das Colónias seria o único que tinha competência legislativa própria, individual, governando as colónias através de portarias e decretos. Os governadores coloniais, governadores ou governadores gerais, passam a ser puros delegados da administração de Lisboa junto das colónias para onde são destacados. No domínio financeiro, consagra-se que para todas as colónias tem que seguir estritamente a regra do equilíbrio orçamental e todos os orçamentos são minuciosa e previamente aprovados pelo Ministério das Finanças. É preciso dizer que nenhuma decisão importante respeitante às colónias a partir daqui pode ser tomada à margem da prévia autorização, conhecimento ou decisão do Ministério das Colónias. Nem a Assembleia Nacional da Constituição de 33 tem poderes legislativos sobre as colónias, a não ser num estrito número de questões que respeitam à sua exclusiva competência e mesmo essas sob proposta do Ministro das Colónias. O centralismo autoritário em matéria de política colonial estendeu-se também à economia e ao comércio coloniais. Estamos à porta da Associação Comercial de Lisboa, que nessa época dos impérios, nos anos 30 e 40, foi um baluarte importante dos interesses comerciais ligados à exploração colonial. Interesses esses que passavam por algumas dificuldades no rescaldo da Grande Depressão de 1929. Dificuldades agravadas pela política de estrito equilíbrio orçamental que desde 28 o Ministro das Finanças, Salazar, impunha às economias coloniais. Verifica-se então, em toda a Europa, uma viragem autárcica das políticas coloniais, ou seja, pretendem nacionalizar a exploração colonial. Em Portugal isto toma duas direções. A primeira, a de tentar limitar os direitos, as prerrogativas das companhias coloniais estrangeiras que atuavam no ultramar, sob domínio português, designadamente os poderes de soberania das companhias majestáticas de Angola e de Moçambique. Tratava-se de criar espaço para o capital português poder também entrar nas colónias. Em segundo lugar, através de várias medidas que sucederam ao ato colonial, tentar definir uma estratégia de pacto colonial, ou seja, as colónias eram consideradas fornecedoras privilegiadas de produtos agrícolas e matérias-primas que eram consumidos ou transformados industrialmente na metrópole, e os mercados coloniais passavam a ser considerados como destinatários dos produtos industriais e dos produtos agrícolas sedentários da metrópole. Para tanto, foi necessário elevar grandes barreiras alfandegárias, pautas umbrosas, para proteger a entrada dos produtos coloniais na metrópole, o café, o algodão, as oleaginosas, o cacau, etc., que tinham cotas de mercado reservadas e preços tabelados muito compensatórios. A têxtil algodoeira do Norte, até à Segunda Guerra Mundial, foi obrigada a consumir o algodão colonial, que nessa altura era o mais caro e o de pior qualidade do mundo. Mas havia um sistema de compensações, a primeira das quais é que também nas colónias se levantavam elevadas pautas alfandegárias que garantiam o escoamento dos produtos industriais metropolitanos de qualidade duvidosa e a preços muito, muito compensadores. É o caso do vinho pó preto ou do pano pó preto, que em condições normais não podiam ser exportados em mais algum lado e mesmo o consumidor colonial tinha que as pagar a elevados preços quando podia comprar
produtos equivalentes muito mais baratos, vindos da Rodésia, do Congo belga ou da África do Sul. Não era só isso. Em 1936, um decreto-lei do Estado Novo praticamente paralisa a industrialização colonial. Ou seja, as colónias ficavam como uma espécie de mercado reservado para as exportações industriais metropolitanas. Um prolongamento administrativamente garantido do mercado interno. E o comércio colonial tinha, desde logo, o privilégio de bandeira, ou seja, as mercadorias transacionadas entre a metrópole e as colónias só podiam ser transportadas por navios das companhias coloniais portuguesas, que fixavam preços de oligopólio para os fretes e para os preços de transporte, sempre com grande protesto, aliás, dos interesses coloniais. E mais do que isso, as mercadorias que vinham das colónias para ser exportadas para outros países tinham que obrigatoriamente passar pela metrópole, de onde eram reexportadas com renovado lucro para os comerciantes intermediários, o que, naturalmente, arredondava significativamente o negócio. Era um sistema complexo de equilíbrio de interesses entre os vários setores da oligarquia. Era isso que argamassava a coesão imperial, situação em que a ideologia muito frequentemente se sobrepunha à racionalidade económica. É sobretudo de ideologia e de propaganda que falamos quando falamos do Império Colonial restaurado pelo ato colonial. Império, como dizia um dos seus principais ideólogos, Armindo Monteiro, ministro das Colónias, império, dizia eu, num sentido orgânico, um ser cujo centro estava em Lisboa, e num sentido também ontológico, pois correspondia a uma espécie de missão providencial da nação portuguesa. Aliás, o artigo 2º do ato colonial rezava assim, e passo a citar: é da essência orgânica da nação portuguesa desempenhar a função histórica de possuir e colonizar domínios ultramarinos e de civilizar as populações indígenas. Ou seja, se, de acordo com a ideologia do darwinismo social, que nessa época justificava o colonialismo como um fardo do homem branco, se para essa ideologia era um fardo do homem branco, para o colonialismo lusitano era um fardo do homem branco português, que a divina providência tinha atribuído especialmente à nação portuguesa. E por essa via regressava-se a um passado mítico e heróico de nautas, santos e cavaleiros, possível de reencontrar porque o Estado Novo finalmente tinha encerrado esses parênteses sombrio do século das trevas do liberalismo. Todavia, um imperialismo defensivo, muito prudente e sempre temeroso relativamente aos conluios das grandes potências coloniais, relativamente ao destino possível do património colonial português. Nesta fase imperial da política colonial do Estado Novo, que se pode entender compreendida entre a publicação do ato colonial em 1930 e o rescaldo da Segunda Guerra Mundial, a retórica da propaganda sobrepõe-se claramente ao investimento económico, à obra concreta no fomento colonial. Para se ter uma ideia, entre 1936 e 1939 e até no início dos anos 40, o Estado Novo investe no fomento económico das colónias 0,7%, não chega a 1% do gasto global do Estado na defesa ou noutros setores da economia.
Isto apesar das economias coloniais no final dos anos 30 estarem a conhecer um começo de recuperação e do boom económico das colónias na conjuntura de guerra a partir de 41-42. Apesar de tudo isso, o Estado Novo, até ao pós-guerra, praticamente não investe no fomento colonial. Em contrapartida, a propaganda colonial era pletórica. Eram as solenes viagens de soberania do chefe de Estado ao Império. Foram as reuniões de congressos coloniais e do Conselho Superior das Colónias, as conferências económicas do Império, os cruzeiros coloniais da Mocidade Portuguesa, as semanas coloniais da Sociedade de Geografia, o cinema de propaganda imperial, o célebre Feitiço do Império, de António Lopes Ribeiro. Mas foram sobretudo as grandes exposições de propaganda colonial. A Exposição Colonial do Porto, em 1934, comissariada por Henrique Galvão. A Exposição Histórica da Ocupação, 1937, em Lisboa. E a secção colonial da Exposição do Mundo Português, em 1940, aqui em Belém. Secção colonial que foi instalada no antigo Jardim Colonial, hoje Jardim Tropical, onde nós nos encontramos. Onde, entre outras coisas, se procurou reproduzir o habitat natural dos indígenas, trazendo as pessoas de além-mar de propósito para aqui se vestirem com os seus trajes tradicionais em aldeias concubatas, uma espécie de folclore colonial para espanto do lisboeta e da plebe urbana da capital do Império. Aqui funcionou o Secretariado de Propaganda Nacional, mais tarde, em 1944, crismado Secretariado Nacional de Informação. Era o centro do aparelho de propaganda do regime e aqui seguramente se preparou boa parte do discurso propagandístico do Estado Novo em matéria colonial. Mas se conseguirmos olhar para além da retórica propagandística do Estado Novo acerca do Império ressuscitado, havemos de verificar que as novidades da política colonial do regime relativamente às políticas coloniais dos regimes que o antecederam não infirmava, antes confirmava e reforçava a continuidade essencial do colonialismo como sistema de ocupação e exploração de terras e populações africanas. Convém não esquecer que antes do Estado Novo já houvera mais de meio século de guerras coloniais para submeter territórios e populações em África. No centro dos projetos coloniais, quer de Portugal, quer das potências coloniais europeias em geral, estava a questão da necessidade e da capacidade de mobilizar como trabalho não pago, ou quase não pago, a mão de obra africana. Essa era a fonte primeira do processo de acumulação colonial. Era o que compensava o risco e a despesa das aventuras dos impérios em África. Mas a concretização desse propósito era dificultada por
que fatores de ordem vária, quase todos ligados à própria lógica do sistema colonial, e que originavam a rarefação da população africana. O primeiro, as matanças da ocupação efetiva na transição do século XIX para o século XX, que marcam a emergência do colonialismo moderno em África. Matanças que são, para alguns autores, uma espécie de prefácio do Holocausto. Matanças na Argélia, no Sudão, na Rodésia, no Tanganica, no Sudoeste Africano, na Costa de Marfim, talvez em menor escala, segundo o historiador René Pellissier, também em Angola, Moçambique e Guiné. Em segundo lugar, a fome e a doença, a debilitação geral da população africana, em grande parte causada pela própria ocupação colonial. Em terceiro lugar, as migrações internas que, por exemplo, no caso de Angola, levam boa parte da mão de obra angolana para trabalhar nas roças do cacau e do café em São Tomé. E, finalmente, a resistência e a relutância da população africana em relação a essa nova forma de escravatura que era o trabalho forçado. O capitão Henrique Galvão, em 1947, quando era deputado da União Nacional por Angola, numa célebre sessão à porta fechada da Comissão das Colónias da Assembleia Nacional, onde denuncia o trabalho forçado, chama a atenção para que a rarefação e a relutância da mão de obra africana punham em causa todo o sistema colonial. Tinha razão. E por isso mesmo se pode dizer que o coração da política colonial era obrigar ao trabalho a mão de obra africana. Para atingir tal propósito, como bem salienta o investigador Miguel Bandeira Jerónimo, o colonialismo português criou, desde finais do século XIX, um dispositivo ideológico em que a redenção do indígena, o seu acesso às luzes da civilização, não se haveria de fazer tanto pela educação, nem sequer pela religião, mas sobretudo pela imposição da obrigação de trabalhar por parte da obra civilizadora do colonizador. Esta ideia serviu de pano de fundo aos vários códigos de trabalho e estatutos do indígena que desde finais do século XIX, e no caso do Estatuto desde 1926, foram publicados com um duplo objetivo. O primeiro, discriminar racial, social e culturalmente o indígena do civilizado branco e dos seus assimilados. Em segundo lugar, por ser indígena, podia ser compelido ao trabalho forçado. Quer para fins públicos, obras públicas, transporte de cargas, serviço de polícia e de exército, quer para as empresas particulares, a Diamanga, a Cotonanga, aos caminhos de ferro de Bengala, que podiam recorrer ao trabalho forçado com a cumplicidade das autoridades. Uma longa série de protestos contra os abusos do trabalho forçado, sobretudo depois da Segunda Guerra Mundial, foi obrigando a restringir o conceito legal de trabalho forçado e a regulamentar as condições da sua prestação. Mas pela porta aberta por essas exceções, entraram sempre as formas mais gravosas de trabalho forçado e o colonialismo português praticou ininterruptamente, mesmo depois da sua proibição formal de 1962. É preciso ainda assinalar que um complemento importante do trabalho forçado foi o imposto indígena, outra forma de o individualizar, pois o não pagamento do imposto foi pretexto constante para compelir o indígena ao trabalho imposto pelas autoridades. Podemos então dizer que o Estatuto Indígena e o trabalho forçado são dois pilares essenciais do sistema colonial do Estado Novo, que se reforçam entre os anos 30 e os anos 50, precisamente porque é o período de modernização da exploração colonial, com consequente aumento da procura da mão de obra indígena, da mão de obra africana.
O primeiro Estatuto do Indígena é formalizado enquanto tal em 1926 pela ditadura militar e tem alterações várias em 1929, depois em 1954 e é revogado com o início da Guerra Colonial em 1961. Códigos de trabalho, houve muitos códigos de trabalho indígena. O primeiro é de 1878, há várias versões, até o trabalho forçado ser formal e globalmente interdito em 1962. Uma das formas particularmente violentas do trabalho forçado foram as chamadas culturas obrigatórias. Cultura obrigatória, sobretudo, do algodão, em Angola e Moçambique. As empresas concessionárias de área de cultivo do algodão podiam constranger o indígena, o trabalhador local, o camponês, a cultivar obrigatoriamente o algodão, mesmo em prejuízo das suas lavras tradicionais de subsistência. O que originou, aliás, gravíssimas crises de fome e de doença nas zonas do algodão. As companhias pagavam o algodão que era produzido pelos camponeses a preços irrisórios e os seus homens, os seus capatazes no campo, infligiam vexames, perseguições e até castigos corporais aos camponeses ou que não cumpriam os objetivos ou que reclamavam dos preços do algodão praticados. É preciso não esquecer que a guerra colonial em Angola, em 1961, começa exatamente na passagem de 60 para 61, com a revolta dos camponeses do algodão na Baixa do Cassange contra os abusos da Cotonang e do Estado colonial. Em abril de 1961, com o norte de Angola a arder, alvo de um processo de isolamento internacional com as condenações das Nações Unidas, até no rescaldo de uma tentativa frustrada de golpe palaciano do seu ministro da Defesa, o general Júlio Botelho Muniz, Salazar nomeia para a pasta do ultramar o jovem advogado Adriano Moreira. Ele fora até aí subsecretário de Estado da Administração Ultramarina e tivera algum papel na modificação, na adaptação do paradigma ideológico legitimador do colonialismo português com o lusotropicalismo. Adriano Moreira vai revogar os aspectos mais ignominiosos da legislação colonial. Revoga o Estatuto do Indígena, em 1961, proíbe todas as formas de trabalho forçado, em 1962, e adota uma nova política de terras. Simultaneamente, tenta prosseguir numa política de reformismo descentralizador, moderadamente ousada, mas talvez tardia. O que é facto é que em 1962, com a guerra a continuar e com os velhos interesses coloniais indispostos para qualquer espécie de cedência ou de adaptação, Salazar vai ter que demitir ou aceitar a demissão do seu ministro do ultramar em dezembro de 1962. Em 1963, o regime não tinha mais nada para oferecer ao povo português que senão a continuação de uma guerra colonial sem fim. Só que este novo ciclo de guerras coloniais, que desta vez para os povos das colónias eram guerras de libertação nacional, iria ter um desfecho bem diferente do ciclo anterior das guerras coloniais. Em primeiro lugar, derrotará o colonialismo português. Em segundo lugar, encerrará o ciclo africano do Império. E em terceiro, derrubará a ditadura mais velha que a Europa conhecera no século XX.